E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com Baki, mais especificamente o anime Baki-Hanma segunda temporada, que por sinal tá muito legal, eu tô curtindo bastante, porém tem aquelas suas ressalvas, né? A gente já falou aqui que teve cortes no início, teve censuras e nesse episódio rolou censura de novo, uma censura mínima, mas rolou e eu não sei porquê, porque ela é tão besta e tão menor que a censura que a gente teve em outros momentos e até mesmo as cenas que já mostraram violentas, que eu não entendo por que tá deixando o anime menos violento. Enfim, vamos para o que interessa. No caso, nesse episódio a gente acaba vendo aí que a luta está continuando, Hetsu vs Pico. É uma realidade, todo mundo fica em choque, né? Porque Pico cai, o Tokugawa fica feliz pra caramba, comemorando muito, mas logo o Ashton chega para poder botar todo mundo para baixo, para deixar todo mundo triste e diz: ah, não, tá tudo de boa, o Pico não foi derrotado. Inclusive vocês não sabem, né? Mas eu fiz uns exames aí, fiz uma bateria de exame para verificar o corpo desse cara e pelo que eu vi, ele era diferente de todos nós. Ele não é um humano comum. E ele explica que ele tem um pescoço gigantesco que só pode ser visto em animais quadrúpedes, né? Animais que precisam de um grande suporte para a cabeça, para o crâniozão. Enfim, o fato é que é mostrado que ele tem um pescoço muito grande e por conta disso não tem como haver ali um choque cerebral para que ele tenha uma conclusão e ele possa desmaiar ou algo do tipo. Inclusive eu acho que cortaram algumas cenas, tá? Pouquinhas, mas era a explicação sobre isso, uma explicação mais aprofundada, que eu lembro que mostrava que o cérebro não chacoalhava. Eu não sei se é nessa hora ou é mais pra frente, mas vai ter uma explicação sobre isso no anime, e talvez seja até no Jack, não sei, não lembro, pode estar confundindo a cena, mas o fato é que não teve essa amostra aí do cérebro e tudo. Enfim, o fato é que a gente vê que, dado esse momento, o Pico se levanta e se prepara para atacar. Vê que o seu oponente é digno de receber um ataque muito mais poderoso dele. E o que o Pico faz é ficar de forma quadrúpede, voltando ao seu eu original e assim fazendo a maior pressão para sair com toda a potência que tem. Inclusive o Hetsu começa a observar isso e pensa: cara, meu amigo, esse bicho aí, ele tá numa forma tão insana de velocidade que não se compara com um atleta de corrida, um velocista, não se compara com um sumô, não se compara com nada. Inclusive, é o único que chega aproximado a essa inclinação é um leão. E aí a gente vê que sim, acontece a treta e vai o Pico pra cima do Hetsu em altíssima velocidade. É muito insana a cena e a gente vê, né, ele batendo o Hetsu com tudo, saindo, jogando o Hetsu pra longe, e é uma cena fluida por sinal. E no meio disso tudo, temos o Hetsu também, né, tentando lidar com a situação. O próprio Hetsu em si, né, ele vai lá e dá um golpe no Pico, mas o golpe dele, por mais que deixasse o rosto dele um pouquinho inchado, irritado, não foi efetivo, porque não parou o Pico. E inclusive, mesmo fazendo isso, o Pico continuou, bateu nele, jogou ele para longe e o apagou, assim garantindo a sua vitória. E o mais interessante sobre tudo, né, é que é aquela coisa, sempre, todo momento, Tokugawa, ele é um manipulador, né, ele é um articulador das coisas, ele quer ver a violência, mas sempre quer manipular as formas do jeito dele. E aí a gente acaba vendo, né, que o próprio Tokugawa fica desesperado porque o Pico, ele vai devorar o Hetsu. E foi essa a promessa que tinha sido feita, né? Claro, obviamente, verbalmente não tinha nenhuma promessa, mas entre Hetsu e Tokugawa, a promessa foi, ó, me dê como comida para ele. Se eu perder, ele pode se alimentar de mim. E o interessante é que isso vai acontecer, o Tokugawa entra em desespero, o próprio, né, Einstein diz: mano, o que você tá fazendo? Você não disse que ia dar ele de alimento? Pare! O Tokugawa leva uma porrada do Pico, velho, que só bateu uma, velho. Ele apagou em pleno ar, não precisou nem ricochetear, já no ar já tinha apagado completamente ele, depois ele sai caindo. E a gente vê que ele vai começar a comer a perna do Hetsu. Até então, até achei estranho, cadê o sangue dessa cena? Mas ele não tinha mordido ainda. Mas depois que ele morde e aí ele vira o rosto, era pra ter a cena bem violenta, né? Ele com a boca melada de sangue, pingando sangue e tal. Só que isso não rola, cara. Isso não rola no anime. Eu não sei por que eles tiveram medo
Tipo, tá um sanguinho de nada. Por quê, velho? O Rex tava ali sangrando pra caramba. O Piccolo mordeu ele, tirou os pedaços, ficou sangue jorrando. Aqui não, eles removeram até a cena pra não mostrar. Eu não entendi muito bem o porquê. E outra coisa interessante também, né? Que a gente viu que o Piccolo, como ele tava ali concentrado em comer, tava bem relaxado, pôde ser furado ali pela agulha do Einstein, né? Conseguiu furar. Enquanto ele tá mais concentrado, mano, nem bala fura ele. Mas quando ele tá relaxado, você vê, né, que dá pra contornar qualquer coisa. Inclusive o próprio Giro. E o Giro também é a mesma coisa. Quando tá mais relaxado, dá pra furar ele, dá pra ferrar ele. Mas quando o cara tá furioso, o cara tá concentrado, a musculatura tá concentrada, mesmo não passa nem agulha no cara, velho. A agulha quebra. E isso acontece com outros personagens também, é uma coisa recorrente na obra, que tem toda essa parada da concentração muscular que é muito importante para a defesa dos personagens. Enfim, Piccolo adormeceu, apagou, inclusive não foi dado tanta ênfase no fato de que o Piccolo estava chorando, dos sentimentos dele, porque tem umas narrações extras, né, que fala sobre isso, que mostra que o Piccolo em si, ele sente dor quando ele está devorando aquele guerreiro que é um guerreiro especial, alguém especial para ele. E também um cara que é da mesma raça, né? É como ele, é um bípede como ele. Então, coitado do Piccolo, né, velho? O Piccolo, ele literalmente fica muito triste tendo que fazer o que tá fazendo. Mas ele precisa se alimentar, né? Enfim, o fato é que agora, depois disso, a gente tem o Resto triste pra caramba, morgadão, porque, pô, velho, depois de tudo isso, ele não conseguiu cumprir a promessa que ele tinha dito ali pro Piccolo, né? Que era de se ficar com alimento, morrer naquela luta e ali servir de alimento e tal, e isso deixou ele muito triste. Mas Baki levanta o moral dele, diz a ele que, ó, mano, não importa o que aconteceu, não importa tudo isso, siga em frente, cara, vá pra cima, se modernize, melhore, vá, não fique triste porque você perdeu uma perna ou porque você não pôde cumprir ali a sua promessa, né, a sua missão que você tinha dito que ia fazer pro Piccolo. Você tem como continuar. Você tem como dar a volta por cima. Inclusive ele fala do significado do nome Hertz, né? Que é força, instinto, se não me engano. E depois diz, nunca desviar do caminho. O caminho do Hertz é aprimorar as artes marciais chinesas. Não desvie desse caminho. E assim acaba empolgando mais ainda o Hertz. E o Baki começa finalmente a se empolgar e entender que Piccolo é interessante. É alguém insano pra caramba. Mas como o Baki tá muito forte, meio que isso não consegue atingir ele, mas nesse momento o Baki começou a se sentir mais atingido por isso, né? E por consequência, depois dessa situação toda, o Katsumi ficou pistolou e doidou. Ele doidou, né? Porque simplesmente o amigo dele, que é Hesso, foi devorado por Piccolo, e para ele isso é algo ridículo. Estão subestimando os lutadores modernos, não se deve fazer isso e tal. E quem é Katsumi para falar isso, cara? Katsumi não tem moral para isso, o próprio Yujiro falou, mas ele tá com tanta raiva que ele quer ali se vingar do Piccolo. E até mesmo ele mostra pro seu pai, né, que no caso ele estava errado em achar que Piccolo não estava subestimando, que estava a menos disso, né, porque ele diz que o Piccolo trata a gente como comida, de tão inferior que é, mas o Katsumi diz, é subestimando, como quem dissesse assim, eu sou forte para bater ele, e por isso ele tá subestimando, porque eu sei que eu consigo bater ele. Então ele tá bem empolgado, tá bem confiante para isso, né? E uma coisa que eu queria deixar claro aqui, que eu tinha quase me esquecido, é sobre a dublagem. Mais uma vez a dublagem fez bosta. Isso é comum, a dublagem, o português de Baki é comum fazer besteira. Inclusive eu recomendo que quem estiver assistindo em português, bota a legendinha embaixo, porque ajuda bastante. E o que acontece é que na dublagem a gente vê aí que o Katsumi tá olhando ali o seu pai fazer a demonstração de artes marciais e ele corta um cabo de aço. Podemos dizer que é um fio de aço, né? Um fio de aço grossinho, né? Mas dessa finura, basicamente, assim, quase com 4 a 6 milímetros, né? E aí ele corta com a sua mão lá de uma forma esplêndida e tal. Só que na dublagem ele diz que ele cortou uma agulha. Aonde que uma agulha é daquele tamanho, meu irmão? Até mesmo o Katsumi pega assim, lá para de agulha da peste. É um pedaço de fio, um cabo de aço que tá ali
na mão dele, né? Mas sim, pode se entender com agulha, mas o fato é que na tradução original, inclusive no próprio anime dá pra ver isso, você botando a legenda em português, ele fala que é um fio de aço, né? Um cabo de aço. Quando você fala agulha, fica meio muito estranho, tá ligado? Não parece algo tão incrível. E sim, quando você fala que é aço puro, aço concentrado ali, um fio, fica bem legal. E é comum, a dublagem ela sempre tá fazendo essas trocas, muda o contexto das coisas. Uma coisa é falar diferente, outra coisa é mudar o que é que está sendo visto ali. Mas enfim, no final das contas, vemos aí que o Piccolo fugiu, fez o mesmo feito de Yujiro, só Yujiro tinha feito isso, que era destruir um cofre blindadíssimo, insano, que só um tanque poderia fazer isso, uma bomba poderia fazer isso, e isso deixou o Tokugawa realmente chocado. Inclusive, o próprio Piccolo mostrou ser resistente a toxinas, né? Já que deu ali um tranquilizante de rinoceronte branco, que poderia dormir uma noite toda e simplesmente em algumas horas o cara acordou e foi-se embora. E até mesmo roubou roupas aí de um cara grandão para poder se disfarçar no meio da multidão. Inclusive no mangá é falado sobre isso, né? Por que ele tá fazendo isso, porque ele sabe que precisa se disfarçar e tal. É muito estranho o fato de cortar os detalhes quando precisa ter detalhes. Eu até entendo a cortar algumas coisas, mas enfim, algumas coisinhas estão sendo cortadas, mas nesse episódio em si não teve cortes grandes, não teve muitas coisas que deva para se notar. Se você olha assim, nossa, cortaram isso, não dá pra notar muito. Esse aqui até mesmo foi bem mais calmo do que os outros. Enfim, vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like. Se você quiser que eu traga mais impressões, análises e comparações com o mangá, escreve aí nos comentários. E também não se esquece que eu já fiz a continuação desse arco, Baki-Hama, a terceira temporada, ou o arco da luta do guerreiro, já está aqui no canal. Vou deixar aqui no cardzinho do lado. Eu acho que é aqui do lado que vai aparecer, contendo aí pra você ver. Enfim, valeu, falou, fui!